Ankyo Jaseneb, futuro ancestral, como é que você está? Hoje eu vim mostrar uma coisa muito interessante pra você, que devia até ir pra conta lá do Rui Barbosa, né? Eu vim mostrar o meu teste DNA, que mostra onde originalmente, né, são os meus ancestrais. E aí o assunto vai ser muito interessante, porque eu vou trazer até algumas curiosidades dos lugares. É só rodar a vinheta e vir comigo nessa. Voltamos, então eu vim trazer isso daqui pra vocês porque eu sempre tive muita curiosidade e eu acredito que provavelmente a maioria dos afro-brasileiros tem muita curiosidade. Ah, e não esquecendo, se algum laboratório quiser me financiar, eu vou amar, porque eu já fiz o meu teste, mas eu posso dar alguns brindes para minha comunidade. E você, como comunidade, então já curte aqui e já comenta aqui para que esse vídeo vá para bastante gente e entrando em contato comigo é um presente que eu dou para você, tá bom? Coisa mais linda! Como vocês sabem, todas as documentações das pessoas que vieram escravizadas de África foram destruídas pelo ministro Rui Barbosa na época, porque ele queria destruir tudo para que não tivesse que o Estado pagar nenhuma indenização para os descendentes das pessoas africanas que foram escravizadas. E aí, com base nisso, eu peguei e fiz porque sempre foi uma curiosidade que eu tinha muito. Nós sabemos que a África é um continente com 54 países, com mais de 2.000 línguas, com diversas culturas, e falar que é de diáspora africana para mim é uma coisa muito vaga, porque os países são muito diversos e muito específicos também. Eles são muito plurais dentro da culturalidade deles. Então, primeiramente, eu vou vir aqui falar para vocês como é que foi pra mim ter essa aquisição aqui. Eu fiz pelo MyHeritage DNA. É isso daqui, olha. Não sei se vai estar focando, tudo bom? E aí, como é que eu fiz? Eu pedi pelo site. Esse daqui é um laboratório bem conhecido que faz esses testes de DNA para ver nossas ancestralidades. E eu paguei 58 euros. Eu pedi pela internet e o processo de chegar até a mim veio nesta caixinha aqui, veio com um cotonetezinho, duas soluçõezinhas, e eu coloquei um pedaço do cotonetezinho em cada um, depois de ter molhado na minha saliva. Muito importante, viu? Tem que estar em jejum ou pelo menos há 2 horas sem comer e com resíduos na boca. Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um teste de DNA, e aí precisa ser muito preciso, né? E aí o que acontece? Levou mais ou menos uns 20 dias para mim fazer todo esse processo, entre chegar a mim, eu fazer o teste, eu enviar novamente, chegar lá e aí eles fazerem o teste e me devolverem o retorno. Agora, toque os tambores aí, produção. Vamos para os resultados, que eu sei que vocês estão curiosos. Não. Eu também estava muito curiosa para chegar e fazer esse vídeo para você, tá? Com 62%, as minhas ancestralidades são de África mesmo, mais especificamente da Nigéria e do Quênia, dos povos Maasai ali. Mas 40% é só nigeriano, é só da ancestralidade nigeriana mesmo. E aí eu vou trazer umas curiosidades sobre Nigéria também, tá? Nigéria é um dos países mais populosos de África e que tem mais diversidade cultural dentro de África. Para vocês terem uma noção, eles falam o inglês sim, mas eles têm mais 500 outras línguas que eles falam também, que eles têm dentro da cultura dele, que eles não deixaram para trás. E eles também têm mais ou menos 250 grupos étnicos, no quais eles vivem em total harmonia. E dentro das línguas que eles falam, uma das línguas são Hausa, Igbo e Yorubá. Eles também têm a terceira maior indústria do cinema do mundo, perdendo só para Hollywood e Bollywood. Lá eles são chamados de Nollywood. Outra curiosidade muito interessante também, que o nome Nigéria vem do rio Níger, que é um dos maiores rios da África Ocidental. Agora vamos para quem ganhou ali
com o segundo colocado, que foi Quênia, dentro da minha ancestralidade. Quênia, uma das curiosidades de lá são realmente os povos Maasai, né? Eles são povos que ainda vivem em aldeias e eles têm dentro da cultura deles muito fechada. Eles estão lutando para tentar se manter dentro das tradições, mesmo com o mundo globalizando e trazendo todas essas tecnologias. Sempre quando turistas escolhem ir para lá ou não, rola sempre muito conflito ali, porque parece, né, que sempre rola muito conflito. Muito por quê? Porque como eles são os povos mais afastados, muitas vezes esses turismo que vai para lá para olhar, fotografar e ver, traz muito como comparação zoológicos humanos, sabe? E ao mesmo tempo, essas aldeias muitas vezes elas vivem do turismo. Então fica este conflito. Me coloca aqui embaixo o que você acha sobre isso. Então tem esse conflito dentro dos povos Maasai, por exemplo. Uma das coisas mais tradicionais dele é a dança do pulo. Dizem que eles fazem todo um ritual, eles conseguem chegar a pular até 1,50 m de altura. Eles são povos muito coloridos e muito fotogênicos, muito lindos mesmo. Uma das questões que eu quero trazer aqui, que é muito séria, é sobre MGF, que seria a mutilação genital feminina. Ele é muito presente dentro desses povos. Só que quando eu vi isso e quando eu comecei a pesquisar isso, já me deu aqui um ataque cardíaco, né? Porque vocês sabem que muitas coisas são distorcidas. Quando a gente fala de MGV, a gente vai ter que voltar um pouco atrás e ver qual que é a origem disso aí. Porque o que acontece, tá bom? Antes dos povos europeus vir colonizar e trazer esse comércio de escravos, nós temos que lembrar que já tinha um comércio anterior que foi feito pelos árabes. Os árabes foram os primeiros a entrar e trazer essa colonização. E dentro dessa colonização, eles trouxeram muitos hábitos da religião deles, que é a religião muçulmana. Então, quando a gente fala sobre MGF, que seria a mutilação genital feminina, a gente não pode falar que essa é uma coisa africana, porque isso veio dentro da colonização árabe, dentro da religião deles, que é a religião muçulmana, e se estabeleceu. E depois vem o Ocidente, vem os europeus, colonizam em cima da colonização dos árabes e tratam muitas vezes colônias africanas como selvagens, né? E hoje muitas vezes na ONU, na Unesco, em todas essas ONGs que trabalham sobre o empoderamento feminino, eles vêm trazer a África como se fosse um grande bicho, né, de 7 cabeças. Então é muito interessante a gente sempre ir na fonte, exatamente na origem das coisas. E pra mim falando isso aqui pra vocês, é uma coisa que eu pesquisei num artigo, que eu pesquisei num livro, que eu pesquisei ali e eu juntei as peças do quebra-cabeça. Não é uma coisa num livro que está escrito que tudo isso está traduzido. Então eu tô trazendo isso para mostrar que às vezes as coisas não são o que parecem, principalmente quando eles demonizam muito culturas, hábitos e coisas tradicionais dentro de África. Muitas coisas que consideram tradicionais dentro de África, na verdade, nem de África são. E aí, basicamente, o que compôs todo o continente africano determinou dentro do meu DNA 62%, tá bom? Outros 20%, 19,9%, está baseado na região mesoamericana e indígena amazônica. E aí é muito interessante trazer isso. A região mesoamericana, ela traz como referência os povos incas, maias e astecas, tá? E mais outros povos indígenas também. Mas é muito interessante isso. E eu queria trazer umas curiosidades sobre essa minha ancestralidade também. Dizem que os povos incas, astecas e maias foram uma das primeiras civilizações organizadas aqui nas Américas, antes de Colombo vir aqui e chegar. Eles já eram uma civilização muito organizada e tinham toda uma organização.
dentro dos registros arqueológicos, se data mais ou menos as civilizações a 7.700 anos atrás, 7.700 anos antes da Era Comum, tá? Outra curiosidade muito interessante também é que os calendários deles se baseavam em 260 dias. E uma outra curiosidade muito interessante também é que eles normalmente faziam muitas oferendas para a terra. Os outros 18% aí do que sobra tá localizado na região da Europa, mais precisamente na região ibérica, báltica e italiana. E pasmem, gente, eu tenho 1% da região da Ásia, mais especificamente da Tailândia. Quando eu vi isso, eu só fiquei pensando assim, que história será que tem dentro da minha ancestralidade, aonde eu tenho um pezinho, uma gotinha ali da Tailândia. E basicamente, então, essa foi a minha experiência, tá, com o teste de DNA. Me serviu muito para mim me identificar e pesquisar ainda mais sobre a minha ancestralidade em pontos específicos. Eu sempre falo para vocês que eu não dou conta de toda a cultura africana, porque é muita cultura. E olhando o teste, eu com certeza pude direcionar um pouco mais os meus estudos de acordo com a minha ancestralidade também, tá? Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, dá um curtir, comenta, compartilhe. Se você gostaria que eu trouxesse mais curiosidades sobre isso, comenta aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim continuar com esse projeto aqui, tá ok? E comenta bastante, curte bastante, deixa curiosidade aqui, deixa dúvidas aqui, que eu sempre venho responder, tá bom? Beijos!